não. Pelo menos não falando com a gente. Ela tá no Metrópolis.com e a gente vai ler juntos mais uma matéria dela sobre a quinta fase da Operação Compliance Zero. A Polícia Federal disse que o primo do Daniel Vorcaro fugiu minutos antes de operação com um carrinho de golfe. Das surpresas que surgem ao longo de uma transmissão assim tão complexa. Mirelle Pinheiro traz os detalhes, aqui uma foto da Polícia Federal e agora as informações sobre essa fuga do primo do Daniel Vorcaro, que é o alvo da prisão temporária. A decisão do ministro André Mendonça, que autorizou a nova fase da Operação Compliance Zero nesta quinta-feira, descreve uma suposta tentativa de evasão do Felipe Cansado Vorcaro, primo do Daniel Vorcaro, momentos antes da chegada da Polícia Federal a um imóvel em Trancoso, na Bahia. Ele escapou em um carrinho de golfe. A tentativa de fuga teria ocorrido na segunda fase da Operação Compliance Zero, em 14 de janeiro desse ano. As imagens do circuito interno analisadas pela Polícia Federal mostram a movimentação na residência em Trancoso entre aproximadamente 5h13 da madrugada e 5h41. Já a equipe da PF aparece chegando ao imóvel às 5h59. Segundo os investigadores, a conduta foi interpretada como um possível movimento para dificultar a coleta de provas e frustrar diligências da operação. Sem contar que a Polícia Federal chegou depois dessa tentativa de fuga dele. Sempre que isso acontece, abre-se, um ponto aí importante de investigação de esse cara estava sabendo que a polícia ia buscá-lo? Como que ele foge antes da polícia chegar? É diferente da polícia bater na porta da casa da pessoa e a pessoa se desesperar e sair correndo. Não foi isso que aconteceu, que a Polícia Federal registrou aqui na decisão hoje, que pediu a prisão temporária de novo, do primo do Daniel Vorcaro. O que a Mirelle traz aqui pra gente é que já tinha essa movimentação em relação ao Felipe na segunda fase da Operação Compliance Zero, tem essa fuga, e aí a Polícia Federal só consegue ir atrás de novo do Felipe Vorcaro nessa quinta fase de hoje. A quinta fase da Operação Compliance Zero foi deflagrada nessa quinta-feira pela Polícia Federal e a investigação apura suspeitas de corrupção, lavagem de dinheiro, organização criminosa e crimes contra o sistema financeiro nacional relacionados ao Banco Master. Entre os alvos estão o senador Ciro Nogueira e integrantes do núcleo empresarial ligado ao Daniel Vorcaro. Na decisão, o STF afirma que o Felipe Vorcaro é apontado pela PF como integrante do núcleo financeiro operacional da suposta organização criminosa responsável pela operacionalização de movimentações societárias e financeiras investigadas. Esse ponto é bastante importante porque é um avanço em relação ao Felipe Vorcaro. Quem é esse cara dentro do esquema todo do Daniel Vorcaro? Ele está sendo colocado no núcleo, tinham vários núcleos liderados pelo Daniel Vorcaro. Um deles é o financeiro operacional. Quem faz parte desse núcleo financeiro operacional também, e era até visto pela PF como número 2, pelo menos até a terceira fase da Operação Compliance Zero, é outro parente do Daniel Vorcaro, é o Fabiano Zettel, o maior patrocinador das campanhas de Tarcísio de Freitas e Jair Bolsonaro lá em 2022, ele que é pastor da Igreja Lagoinha, também investigado em outras operações, e é tido como um dos grandes nomes do Daniel Vorcaro, muito próximos. Número 2 ali do Daniel Vorcaro, o Fabiano Zettel, que fazia parte do núcleo financeiro operacional de todo o esquema criminoso do Daniel Vorcaro. E agora o Felipe Vorcaro, o primo do Daniel Vorcaro, também é colocado como parte do núcleo financeiro operacional. Ao justificar a prisão temporária do investigado, a PF relatou que durante a segunda fase ostensiva da operação, o Felipe teria deixado a residência localizada lá naquele condomínio Terra Vista em Trancoso. Pode subir um pouquinho mais, produção? Poucos minutos antes da chegada dos agentes federais. E isso, mais uma vez, é muito importante. O Daniel Vorcaro também é investigado sobre possíveis movimentações da Polícia Federal em que ele poderia ter sabido antes dessas movimentações acontecerem. E o que está sendo colocado aqui é que o primo do Daniel Vorcaro fugiu da PF antes mesmo da PF bater na casa dele, lá em Trancoso, em uma das casas do Daniel Vorcaro, ligadas a Daniel Vorcaro ou à família do Daniel Vorcaro. Segundo a representação policial citada pelo ministro André Mendonça, o imóvel apresentava sinais de saída abrupta.
Os investigadores afirmam também que o quarto estava aberto, o ar-condicionado estava ligado, roupas de cama desarrumadas e pertences pessoais espalhados, ou seja, a pessoa estava vivendo a casa normalmente, quando abandona a casa. Ao mesmo tempo, aparelhos eletrônicos pessoais, como celulares e computadores, não foram encontrados no local, ou seja, roupas estão ali, mas celulares não. Tudo demonstrando para a Polícia Federal um cenário de fuga. Vamos voltar só para ler o restinho da matéria da Mirelle Pinheiro, porque é realmente bastante interessante tudo que ela está trazendo agora de novidade da PF sobre esse personagem principal de hoje também, além do Ciro Nogueira. Mas do Ciro não tem prisão temporária. O Ciro é alvo de busca e apreensão. É investigado na quinta fase da Operação Compliance Zero. Essa pessoa que a gente está falando agora é o Felipe Vorcaro, que é o primo do Daniel Vorcaro, que teria fugido da Polícia Federal antes mesmo da polícia chegar na casa dele. A PF também utilizou imagens do circuito interno ali da TV para reconstruir a movimentação antes da chegada das equipes policiais. Conforme a decisão, os registros mostram um homem apontado como semelhante a Felipe Vorcaro circulando pela área da piscina e consultando repetidamente o telefone celular antes de deixar o imóvel em um carrinho de golfe ao lado de outro indivíduo. Pouco depois, a equipe da Polícia Federal aparece nas imagens, chegando à residência. Para os investigadores, os elementos indicariam essa tentativa de frustrar a atuação estatal e comprometer a obtenção de provas. O ministro destacou na decisão que a prisão temporária seria necessária para impedir eventual ocultação ou destruição de elementos probatórios, além de permitir a recuperação de dispositivos eletrônicos ainda não apreendidos. Então, o ministro André Mendonça, ele acena positivamente para a Polícia Federal, dizendo que realmente todos esses elementos que a Polícia Federal recolheu sobre o Felipe Vorcaro são muito evidentes de que o Felipe Vorcaro, assim como fez também Daniel Vorcaro, Paulo Henrique Costa e todo mundo que já tinha sido preso antes, elementos que ele poderia fugir de novo e ele poderia ocultar provas, podia destruir provas, podia destruir aparelhos eletrônicos, celulares, computadores, que têm sido muito importantes para tudo que a PF tem feito até agora. Hoje mesmo, Ciro Nogueira é colocado como investigado porque a PF avançou ali nas conversas do Daniel Vorcaro com o Ciro Nogueira no celular. Então essas apreensões são muito importantes. Vamos agora